Meu amigo, minha amiga, você que me ouve nesta hora, eu quero que você preste muita atenção. Pois hoje, diante de nós, ergue-se uma verdade solene, uma verdade absoluta e inegável que não podemos mais ignorar. O relógio da história está batendo. O fim dos tempos está mais próximo do que jamais imaginamos. Se você olhar ao seu redor, se você tiver os olhos abertos para a realidade espiritual deste mundo, você verá os sinais se multiplicando. Nós vemos isso em cada manchete de jornal, em cada noticiário na televisão, em cada evento global que estremece as nações. Há uma inquietação no ar. Há um medo profundo no coração dos homens. E no meio de todo esse caos, a palavra de Deus ressoa como uma trombeta, alertando-nos sobre o que está por vir. A Bíblia diz que nos últimos dias viriam tempos difíceis. A Bíblia diz que haveria sinais na terra e nos céus. E nós estamos vivendo exatamente esses dias. A morte de figuras espirituais de grande magnitude, como o Papa Francisco, não é um simples acontecimento no cenário mundial. Não é apenas uma nota de rodapé na história humana. É um marco. É um sinal de que algo muito maior, algo de proporções eternas, está prestes a acontecer. O palco está sendo montado. As cortinas estão prestes a se abrir para o ato final da história humana. O anticristo, a grande tribulação, a vinda gloriosa e iminente do Senhor Jesus Cristo, tudo isso é real. Não é um mito, não é uma lenda, é a verdade inerrante da palavra de Deus e nós estamos vivendo nesse exato momento de preparação. E eu pergunto a você, lá no fundo da sua alma, onde ninguém mais pode ver, onde apenas o olho de Deus penetra, você está pronto? Você está pronto para os tempos que se aproximam? Será que nós estamos verdadeiramente preparados em estado de profundo quebrantamento e rendição, como a Bíblia nos ensina, para enfrentar os assustadores desafios espirituais que virão sobre esta terra? Hoje eu quero que você abra o seu coração. Eu peço que você deixe o Espírito Santo de Deus sondar a sua vida. Eu quero que a palavra de Deus penetre na sua mente e no seu espírito, para que a esperança e a verdadeira fé, aquela fé que salva, que transforma, se fortaleçam em seu interior. Não ignoremos os sinais. Não sejamos como a geração de Noé, que comia, bebia e se casava, ignorando o juízo iminente até que as águas do dilúvio os levassem a todos. Deus está nos chamando hoje, com uma voz de misericórdia e de alerta para uma vigilância constante. Uma vigilância que trará vida, que trará proteção e que garantirá a vitória final. Que o Espírito Santo nos guie, que Ele nos dê discernimento em cada passo, em cada decisão que tomamos, enquanto nos preparamos para o maior evento de todos os tempos, a volta triunfal de Jesus Cristo. Quando olhamos para a morte de um líder espiritual de grande importância, como o Papa Francisco, o mundo muitas vezes enxerga apenas a perda, a transição política ou um evento trágico. O mundo chora, os sinos tocam, as multidões se reúnem, mas, espiritualmente falando, não é apenas isso. A Bíblia nos ensina a olhar além do natural. Para os verdadeiros cristãos, figuras de liderança global não são meramente símbolos de poder humano ou de influência terrena. Eles são marcos. Eles são indicadores que carregam um significado muito mais profundo dentro do plano soberano e divino. A morte de líderes espirituais, especialmente aqueles que ocupam posições de gigantesca autoridade diante de milhões de pessoas, deve ser interpretada com os olhos do Espírito. É um sinal, uma transição profunda que nos leva a cair de joelhos e refletir sobre o cumprimento exato e infalível das profecias bíblicas, especialmente aquelas que falam sobre a consumação dos séculos, sobre os últimos tempos. No contexto bíblico, a história nos mostra que a morte de figuras importantes sempre foi acompanhada de mudanças sísmicas, não apenas na política das nações, mas principalmente no campo espiritual. A Bíblia é o nosso guia infalível. Olhe para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos 21 a 23. Ali encontramos o relato dramático da morte de Herodes. Herodes era um rei que governava com punho de ferro, com grande poder, com pompa e autoridade. Ele tinha o mundo aos seus pés. Mas ele cometeu o erro fatal de se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos conta que em um dia determinado, Herodes vestiu seus trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. E a multidão, cega e idólatra, começou a gritar: "É a voz de um Deus e não de um homem." Herodes aceitou aquela glória. Ele não deu glória ao verdadeiro Deus. Ele tentou exaltar-se acima do Criador. E a Bíblia diz que, no mesmo instante, o juízo de Deus caiu sobre ele. Um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus, e ele morreu comido de vermes. Este evento, meu amigo,
não foi apenas uma simples mudança de governo. Não foi apenas o fim trágico de um monarca orgulhoso. Foi um ponto de virada espiritual para o povo de Deus. A morte de Herodes não só encerrou uma era de governança corrupta e de perseguição contra a igreja, mas marcou com letras de sangue e fogo a reafirmação da soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Deus estava dizendo ao mundo: eu sou o Senhor, e a minha glória não darei a outro. A morte de Herodes simbolizou de forma profética a queda inevitável de todos os poderes humanos que ousam se opor a Deus. E ao mesmo tempo apontava para a chegada de um novo tempo. Um tempo de avanço do Evangelho, conduzido por aqueles que são guiados pela verdade divina, em profundo arrependimento e dependência do Espírito Santo. O mesmo princípio bíblico pode e deve ser aplicado à morte de grandes líderes espirituais nos dias de hoje. Quando um líder religioso mundial morre, como o Papa Francisco, é como se um relógio batesse uma hora decisiva. É um sinal sonoro de que estamos virando a página, de que estamos entrando em um novo e decisivo capítulo na história da humanidade. Um capítulo onde as profecias descritas nos livros de Daniel, de Ezequiel, de Mateus e do Apocalipse se tornam cada vez mais visíveis a olho nu. Um capítulo onde o avanço do reino de Deus é inevitável, mas onde a fúria do inimigo também se intensificará. A morte de figuras como essas funciona como uma espécie de abertura de portas no mundo espiritual. É um preparativo para o cumprimento das profecias sobre os últimos dias. Profecias que nos alertam, com lágrimas nos olhos, para os perigos terríveis da ascensão do anticristo e para as aflições e tribulações que virão sobre toda a face da terra. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. No capítulo 13, versículo 3, o apóstolo João, exilado na ilha de Pátimos, teve uma visão que nos faz tremer. Somos alertados sobre a chegada de uma figura tenebrosa, poderosa, o anticristo, cujos feitos irão maravilhar o mundo inteiro. A passagem diz: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou indo após a besta. Esta profecia assustadora descreve a ascensão de um líder maligno, o filho da perdição. Um homem que, embora aparentemente derrotado ou morto, ressurgirá com um poder satânico impressionante, enganando as nações, enganando os governantes, enganando as multidões com promessas vazias de paz e prosperidade. O mundo estará clamando por um Salvador. O mundo estará mergulhado em crises financeiras, guerras, fome, desespero, e este homem se apresentará como a solução perfeita. A ferida de morte mencionada na Escritura pode ser interpretada como um evento que o mundo pensará ser o fim, mas que na verdade é apenas o início de algo muito mais sombrio, o início da grande tribulação. Quando olhamos para a transição de grandes líderes religiosos, podemos perceber com a luz do discernimento espiritual que essas mortes podem simbolizar o fim de uma era de graça tolerante e a preparação do cenário global para a manifestação física do anticristo, exatamente como descrito nas Escrituras Sagradas. Esse processo de transição de um líder para outro, especialmente nestes tempos de crise global sem precedentes, é uma das formas que Deus usa para sinalizar aos seus filhos que o cumprimento de suas profecias está batendo à porta. A morte de um líder religioso mundial é um reflexo claro de que o tempo da graça está se esgotando. O tempo para a preparação espiritual está chegando ao fim. A porta da arca está prestes a se fechar. A Bíblia nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, que devemos estar sempre vigilantes. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos avisou em Mateus 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como cristãos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a nossa tarefa não é adivinhar datas, mas é observar os sinais dos tempos com um coração contrito. E muito mais importante do que isso, a nossa tarefa é preparar os nossos corações, em santidade e temor, para a vinda do Senhor. A morte de um líder como vimos com o rei Herodes no passado, ou a morte de figuras contemporâneas como o Papa Francisco, é um sinal claro, um farol na noite escura, de que uma profunda mudança espiritual está prestes a ocorrer. A ascensão do anticristo, conforme a infalível profecia bíblica, virá em um momento em que a humanidade estará sendo seduzida por uma falsa paz. O anticristo, com um espírito semelhante ao de Herodes, mas em escala global, fará com que as nações sigam após ele cegamente. Sua liderança será marcada pelo carisma, pela inteligência, mas o seu fim será o engano e a mais terrível destruição. Em Apocalipse 13, nós vemos o mundo inteiro se maravilhando pela ressurgência de um poder maligno. O mundo vai aplaudir a besta. O mundo vai adorar o anticristo.
E isso será o maior teste de fé que a humanidade já conheceu. Mas a pergunta que queima no meu coração hoje é: como os verdadeiros cristãos devem reagir diante desses sinais formidáveis? A morte de um grande líder espiritual, as guerras, os rumores de guerras, não devem ser motivo para desespero na vida daquele que confia em Deus. Não fomos chamados para viver com medo. Fomos chamados para uma introspecção profunda, para um autoexame diante da cruz de Cristo. É hora de reavaliarmos a nossa preparação espiritual. É hora de perguntarmos a nós mesmos: os meus pecados estão perdoados? O meu nome está escrito no livro da vida? Em vez de olhar para os acontecimentos globais com pânico, devemos olhar com a visão clara e profética do que está por vir, sabendo que a nossa redenção está próxima. Devemos nos lembrar das palavras do nosso Salvador em Mateus 24, versículo 42. Ele disse: Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Meu amigo, este é o tempo de fortalecer a nossa fé. Este é o tempo de dobrar os joelhos no secreto do seu quarto e clamar pela misericórdia de Deus sobre a sua família. É o tempo de nos mantermos inabaláveis nas promessas do Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele reina sobre os líderes mundiais. Ele reina sobre os parlamentos. Ele reina sobre os eventos que parecem estar completamente fora de controle. Nada escapa ao olhar do nosso Deus. Além disso, é absolutamente fundamental. É uma questão de vida ou morte espiritual. Que os cristãos se preparem para a vinda do anticristo e para os tempos de angústia que varrerão a terra. A preparação não é apenas uma questão intelectual de entender os gráficos das profecias. A verdadeira preparação é viver uma vida de pureza, de santidade, de oração fervorosa e de vigilância constante. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos exorta com veemência em Efésios 6, versículo 13. Ele diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Você está vestindo a armadura de Deus hoje? Você está cingido com a verdade? Você está vestindo a couraça da justiça? A nossa preparação deve ser um estilo de vida contínuo, uma vigilância diária que nos mantém alinhados com os propósitos eternos e divinos. Por fim, a morte de grandes líderes espirituais nos lembra que a história não é um círculo sem sentido. A história é uma linha reta desenhada pelo dedo de Deus, movendo-se implacavelmente em direção ao cumprimento final de suas promessas. Cada morte, cada transição de liderança terrena é um lembrete estrondoso de que o tempo está se cumprindo. O anticristo pode surgir a qualquer momento, em uma hora em que todos parecem estar buscando desesperadamente uma solução para os problemas intratáveis do mundo. Mas nós, como cristãos, como filhos da luz, precisamos ser aqueles que permanecem firmes na fé, ancorados na rocha que é Cristo Jesus, não deixando que a maré do engano nos arraste para a perdição. Agora é o momento de estar preparados. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje é o dia da salvação. É o momento de nos fortalecermos espiritualmente, de abrirmos as nossas Bíblias, de nos aprofundarmos nas Escrituras, de chorarmos pelos nossos pecados e de sermos vigilantes em oração. O que vimos com a morte de Herodes no livro de Atos e o que estamos vendo hoje com as transições de líderes espirituais é um lembrete divino de que o final está muito mais perto do que imaginamos. Por isso, eu imploro a você, em nome de Jesus Cristo, esteja preparado. Viva confiante de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó está no controle absoluto do universo e que no final a vitória pertence a Ele. Que possamos viver com a esperança inabalável de que, apesar das tribulações que farão a terra tremer, a glória de Deus será revelada e Ele nos guiará, com mão forte e braço estendido, até o fim. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda a gravidade do que estamos falando. A Bíblia é absolutamente clara como a luz do sol ao meio-dia ao nos alertar sobre os tempos de grandes tribulações que antecedem a vinda de Cristo. Nós não fomos deixados no escuro. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, acendeu a lâmpada profética para que não tropeçássemos nas trevas do engano. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos dá uma advertência que deveria fazer cada cristão cair de joelhos em oração, clamando por discernimento. Ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora.
Este versículo aponta como um dedo em riste para o engano avassalador que tomará conta do mundo nos últimos tempos, preparando o terreno árido e rebelde da humanidade para a ascensão do anticristo. Paulo descreve a ordem dos eventos de maneira precisa, cirúrgica. Antes que o anticristo apareça no cenário mundial, antes que ele assine tratados e prometa a paz universal, haverá um grande afastamento da fé, uma apostasia global. O que é a apostasia? Não é simplesmente o mundo pagão sendo o mundo pagão. É o afastamento daqueles que um dia sentaram nos bancos das igrejas. É o esfriamento do amor de muitos. O mundo, e grande parte daqueles que se dizem cristãos de nome, será enganado, afastando-se da verdade imutável e cortante do Evangelho para abraçar fábulas. Para abraçar um Evangelho diluído, que não exige arrependimento, que não exige a cruz, que não exige o sangue de Jesus e que não exige santidade de vida. E isso, meu amigo, abrirá um caminho largo, pavimentado e aplaudido para a manifestação do homem do pecado. Este é um dos maiores e mais perigosos desafios para os verdadeiros cristãos nos dias de hoje. Ter o discernimento espiritual para ler os sinais dos tempos e não ser arrastado pela correnteza furiosa do engano. O anticristo não virá com uma aparência de mal absoluto. Ele não se apresentará como um monstro terrível aos olhos humanos. Ao contrário, ele surgirá como uma figura de imenso poder político, de um carisma hipnótico e aparentemente trará soluções geniais para os grandes problemas que afligem e aterrorizam a humanidade. Ele fará promessas de paz, de prosperidade econômica e de segurança global inabalável. Ele dirá ao mundo: eu tenho a solução para a fome, eu tenho a cura para as guerras, eu tenho o caminho para a unidade humana. Mas o verdadeiro propósito dele, o veneno mortal escondido no cálice de ouro, será enganar as nações, usurpar o lugar de Deus e levar multidões incalculáveis à perdição eterna. O maior engano de Satanás será sua habilidade de disfarçar o seu enviado como um grande benfeitor, um humanista incomparável, um filântropo, enquanto trabalha incansavelmente nos bastidores do poder para destruir a fé e a verdade de Deus na terra. O foco da nossa reflexão hoje é, portanto, como nos preparar espiritualmente, no secreto do nosso quarto, para esse tempo de densas trevas e como manter a nossa fé firme e inabalável, ancorada na cruz, diante de todas as adversidades. Nos tempos do Antigo Testamento, a profecia de Daniel também nos dá uma visão assustadoramente nítida sobre os últimos tempos. No livro de Daniel, o profeta fala do Rei do Norte, uma figura que muitos estudiosos da palavra de Deus acreditam ser um precursor, uma sombra profética do anticristo que há de vir. O capítulo 11 de Daniel descreve como esse rei se levantará em um tempo de grande turbulência e guerra, buscando estabelecer um império mundial que desafiará abertamente o reino de Deus e perseguirá os santos. Aprofundando-nos nas palavras de Daniel, vemos uma analogia perfeita com o anticristo que surgirá no futuro. Um homem sedutor, poderoso, que conquistará nações não apenas pela força bruta das armas, mas pela força da lisonja, do engano sutil e da manipulação diplomática. O livro de Daniel, assim como outras partes das Escrituras Sagradas, nos mostra que a ascensão do anticristo não será um evento repentino, um raio em céu sereno, mas um processo gradual, um caminho meticulosamente pavimentado pelas mentiras e pelas falsas promessas que a humanidade, em sua rebelião contra o Criador, estará ansiosa e desesperada para engolir. A humanidade, por um tempo, estará completamente cega para o que está acontecendo nos bastidores espirituais. A apostasia e o afastamento da fé verdadeira são os primeiros passos para a chegada desse líder mundial que, engano após engano, se apresentará como o salvador da pátria global, quando na realidade será o arquiteto da destruição de todos os valores divinos que conhecemos. Essa é uma mensagem de urgência máxima para os cristãos de hoje. Nós vivemos em um mundo onde as ideologias estão sendo constantemente desafiadas e subvertidas. Vivemos dias sombrios em que as leis santas e perfeitas de Deus estão sendo substituídas pelas leis relativistas e perversas dos homens. Um tempo onde a verdade é muitas vezes distorcida, onde o que é mal é chamado de bom e o que é bom é chamado de mal, exatamente como o profeta Isaías advertiu. A apostasia já está em pleno andamento. Olhe para as nossas famílias. Olhe para a sociedade, olhe para muitas denominações. Muitos se afastam da verdadeira fé sem nem perceberem, seduzidos pelas luzes brilhantes e passageiras deste mundo caído. No entanto, é absolutamente vital, é uma questão de sobrevivência eterna, que os cristãos mantenham seus olhos bem abertos, lavados com o colírio do Espírito Santo.
O anticristo virá disfarçado de um homem de paz, um construtor de pontes, mas a sua verdadeira intenção será a destruição e o roubo das almas. A palavra de Deus nos adverte com lágrimas a não sermos enganados pelas aparências. O foco agora, neste exato momento da história humana, deve ser a vigilância contínua. Jesus, o nosso bom e soberano pastor, em Mateus 24, versículo 42, nos exorta com a autoridade de quem venceu a morte e o inferno. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Esse versículo resume o grande e solene desafio que enfrentamos hoje. Precisamos, como seguidores de Cristo, ser muito mais do que observadores passivos dos eventos terríveis que acontecem ao nosso redor. Precisamos ser atalaias nos muros. Precisamos ser vigilantes, guardando os nossos corações com todas as forças contra as mentiras sedutoras do mundo, mantendo a nossa fé firme, sem concessões e não cedendo aos atalhos morais e espirituais que o mundo nos oferece em bandejas de prata. O engano será extremamente sutil, tão sutil e bem elaborado que, se possível fora, enganaria até os escolhidos de Deus. O anticristo não virá com sinais óbvios de que ele é o mal encarnado. Ele virá com a promessa de soluções rápidas, indolores e fáceis para um mundo exausto por crises. É fundamental que, em meio a todo esse caos iminente, cada cristão busque com todas as suas forças, com jejum e pranto, se fortalecer espiritualmente. A preparação não é apenas para entender os mistérios das profecias bíblicas, mas para viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida separada e dedicada ao Senhor em arrependimento diário, sem cair nas armadilhas do engano moderno. Em Efésios 6, versículo 11, o apóstolo Paulo nos aconselha como um general instruindo suas tropas antes da batalha final e sangrenta. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos em guerra. Uma guerra cósmica, invisível, mas terrivelmente real, pelas almas dos homens. Precisamos estar preparados como soldados valorosos de Cristo para enfrentar a batalha espiritual que já bate violentamente à nossa porta. O mundo está sendo gradualmente, dia após dia, condicionado, doutrinado e preparado para aceitar de braços abertos o anticristo. Mas o cristão lavado no sangue do Cordeiro precisa estar firme na fé. Isso significa não só carregar uma Bíblia debaixo do braço no domingo, mas viver de acordo com ela de segunda a sábado. É preciso estar em constante oração, com o rosto no pó, buscando o discernimento espiritual e a coragem que vem do alto para enfrentar as adversidades que virão como um dilúvio sobre a terra. O anticristo se apresentará com um poder sobrenatural, operando sinais e prodígios mentirosos com o poder de Satanás. Mas o cristão tem a promessa infalível de que, se mantiver a sua fé inabalável em Cristo, se habitar no esconderijo do Altíssimo, estará imune às mentiras e aos dardos inflamados do maligno. A verdadeira preparação espiritual, então, consiste em manter um relacionamento íntimo, real e profundo com Deus, sendo guiado passo a passo pela voz do Espírito Santo e não se conformando de maneira alguma com os padrões caídos e sujos deste mundo. A sociedade moderna, cada vez mais secular, materialista, imoral e ímpia, tenta nos afastar de nossos valores cristãos a todo custo. Muitas vezes somos pressionados, ridicularizados, cancelados e perseguidos para aceitar a verdade do mundo, que não passa de um grande e diabólico engano disfarçado de tolerância e bondade. Precisamos estar extremamente atentos a isso, guardando como um tesouro inestimável o que Deus nos ensinou e permanecendo fiéis a Ele até a morte. O apóstolo João, o discípulo amado, em sua primeira carta, nos exorta com a urgência de um pai que vê o perigo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Este é o maior desafio para os cristãos hoje. Viver no mundo sem pertencer ao mundo. Ser um barco na água, avançando, sem deixar que a água poluída entre no barco e o afunde. A pressão externa será esmagadora, mas à medida que nos aproximamos dos tempos de grande engano, precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não lutamos contra políticos, não lutamos contra vizinhos. Lutamos contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora é o momento de agir. O tempo da complacência e da mornidão acabou. Através da oração fervorosa, do jejum, da meditação profunda e diária nas Escrituras e da prática da fé através do amor e da caridade, devemos nos fortalecer para os tempos sombrios que estão por vir.
O anticristo se letarracia. Isso está escrito e determinado, mas o Senhor Jesus Cristo será sempre infinitamente maior. Não devemos temer o que vem sobre o mundo, mas sim nos preparar com reverência, temor e tremor para sermos fiéis até o último suspiro. Quando a tentação for forte, quando a pressão governamental ou social para negar a Cristo for intensa, que possamos lembrar da promessa inquebrável de Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Que cada cristão, ao refletir sobre o peso e a seriedade das profecias bíblicas, se prepare com discernimento e vigilância ininterrupta, mantendo a fé viva, ardente e a esperança firmada nas promessas inabaláveis de Deus. O futuro deste mundo caído pode parecer sombrio, caótico e incerto, mas para aqueles que seguem a Cristo, o futuro é gloriosamente brilhante, porque nós sabemos que a vitória já foi conquistada de uma vez por todas na rude cruz do Calvário. Eu quero que você preste atenção a algo muito importante. A ascensão do anticristo não é uma ideia distante, um roteiro de ficção ou algo improvável, como muitos zombadores podem imaginar hoje. A Bíblia nos revela que ele será uma figura real, de carne e osso, carismática, extremamente sedutora e capaz de atrair as nações do globo com promessas magnéticas de paz, prosperidade e poder. Ele não virá com uma aparência de mal absoluto. Ele virá com uma proposta tão lógica e atraente que enganará até os mais fiéis, se estes não estiverem profundamente enraizados na palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, lemos: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Esta visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos descreve a chegada de um líder que, aos olhos cegos e desesperados do mundo, se apresentará como um grande conquistador e promotor da paz. O cavalo branco simboliza a falsa paz, uma imitação barata e demoníaca da verdadeira paz que só o príncipe da paz, Jesus Cristo, pode dar. O arco em sua mão, uma arma de longo alcance sem flechas visíveis, sinaliza a força militar e a ameaça de violência que será usada, de forma velada ou aberta, diplomática ou tirânica, para impor essa falsa paz sobre o mundo inteiro. A coroa que lhe é dada, um símbolo de autoridade global, nos mostra que esse líder terá o consentimento das nações para governar, mas o seu reinado será inteiramente baseado no engano diabólico e não na verdade. Pense na história de José no Egito. A Bíblia nos conta no livro de Gênesis que Deus deu a Faraó um sonho perturbador sobre 7 anos de grande fartura, seguidos por 7 anos de uma fome tão terrível que consumiria a terra e faria esquecer a abundância. José, cheio do Espírito de Deus e de sabedoria, interpretou o sonho e aconselhou Faraó a ajuntar e armazenar trigo durante os anos bons, para que o povo não perecesse durante os anos de fome severa. Meu amigo, nós estamos vivendo os últimos momentos dos anos de fartura espiritual. Nós ainda temos a liberdade de pregar o Evangelho, de ler a Bíblia abertamente, de nos reunirmos em nome de Jesus sem sermos mortos. Mas os anos de fome estão chegando rapidamente. Uma fome não de pão físico, como disse o profeta Amós, mas de ouvir as palavras do Senhor. Se você não armazenar a palavra de Deus no celeiro do seu coração hoje, se você não buscar a face de Deus em quebrantamento e rendição agora, o que será de você quando a grande tribulação começar? O que será de você quando o anticristo se levantar e a verdade for banida, censurada e criminalizada nas praças públicas? Prepare-se. Armazene a verdade. Encha o seu coração e a sua mente com o conhecimento do Deus Santo, enquanto ainda há tempo. O anticristo não surgirá como uma ameaça imediata que fará as pessoas fugirem. Ele será aclamado de pé como um salvador que resolve os problemas impossíveis do mundo. Ele oferecerá soluções aparentemente milagrosas para a crise econômica mundial, para os conflitos políticos sangrentos no Oriente Médio e para a profunda divisão social que rasga as nações. Mas o que as massas não perceberão, inebriadas pelo engano do pecado, é que suas soluções serão apenas paliativos superficiais, buscando, na verdade, destruir a base da verdadeira fé cristã e estabelecer um governo mundial totalitário que rejeita cuspidamente a soberania do Deus Altíssimo. Ele será um mestre da ilusão, um mestre do engano, fazendo com que o mundo inteiro siga suas promessas de uma nova ordem mundial, de uma nova era de ouro, mas com intenções perversas e destrutivas que só se revelarão quando a armadilha se fechar e for tarde demais para a maioria. A história bíblica nos dá exemplos vívidos e aterrorizantes de figuras que, assim como o anticristo fará,
Usaram o poder absoluto para seduzir as nações e desviar os corações das pessoas da adoração a Deus. Um exemplo claríssimo disso é a ascensão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que seduziu e aterrorizou o mundo antigo com seu poderio bélico e sua riqueza estonteante. Nabucodonosor foi um homem de grande capacidade administrativa e liderança militar, mas o seu orgulho desenfreado e a sua busca incessante por controle absoluto o levaram a desafiar a soberania do Deus dos céus. No capítulo 3 do livro de Daniel, nós vemos como ele construiu uma gigantesca estátua de ouro na planície de Dura e ordenou que todos os povos, nações e línguas se curvassem diante dela ao som da música do império. Essa foi uma tentativa diabólica de impor a sua autoridade como uma figura divina. Ele queria a adoração que pertence somente ao Criador. Ele queria que as nações o adorassem como um Deus. E a sua ameaça de morte na fornalha ardente, somada à sua oferta de poder e glória, foi tão grande que milhares cederam, ignorando as leis divinas e prostrando-se com o rosto no pó diante do ídolo de ouro. Mas glória a Deus nas alturas. Como nós sabemos, a sua tentativa de submissão total não teve sucesso absoluto. Havia um remanescente fiel. Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de oração, homens de convicção inegociável, se mantiveram firmes de pé. Eles não dobraram os joelhos para a imagem da besta do seu tempo. Eles desafiaram abertamente a ordem do homem mais poderoso do mundo e confiaram em Deus, mesmo diante da ameaça iminente de uma morte agonizante nas chamas. Eles disseram ao rei com ousadia: "O nosso Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste." Que fé extraordinária! Que coragem forjada no céu! Meu irmão, Nabucodonosor representou o tipo de poder esmagador que o anticristo usará em seus últimos dias. Um poder que seduz, que ameaça de morte e que tem intenções malignas de levar muitos à destruição eterna. Mas Deus está procurando hoje os Sadraques, os Mesaques e os Abednegos desta geração. Homens e mulheres que preferem a fornalha da aflição a comprometer a sua fé no Deus vivo. Esse mesmo engano, essa mesma pressão asfixiante para se curvar ao sistema, será a principal ferramenta do anticristo. Ele virá com um discurso de paz, união e tolerância, mas suas intenções serão assassinas. Ele seduzirá as nações com promessas de prosperidade econômica sem precedentes, mas o seu domínio trará o maior sofrimento e destruição que o mundo já viu. Ele fará alianças, promoverá acordos de paz no Oriente Médio, mas no fundo estará criando as condições perfeitas para o caos global e a aniquilação da verdadeira fé. O poder de sedução do anticristo será tão vasto, tão esmagador e hipnótico, que, como diz a Bíblia, ele enganará até os eleitos, aqueles que estão mais próximos de Deus, se eles não estiverem profundamente fundamentados, enraizados e alicerçados na verdade da cruz. Este é um dos maiores desafios espirituais que enfrentamos como Igreja de Cristo. Como podemos discernir a verdade em tempos de densas trevas e engano generalizado? Como podemos permanecer de pé, com a espinha ereta, firmes na palavra de Deus, quando as vozes do mundo e as promessas do anticristo se tornam cada vez mais lógicas, atraentes e irresistíveis para a mente carnal e não regenerada? A resposta, a única resposta verdadeira e segura, está em nossa conexão vital, diária e inquebrável com a palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, a um passo do martírio, em uma masmorra fria em Roma, nos lembra: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A única maneira de discernir a mentira em tempos de engano generalizado é através do conhecimento profundo, reverente e submisso das Escrituras, que nos ensina, com a precisão de uma espada de 2 gumes, a diferença entre o que é o sopro do Espírito Santo de Deus e o que é o sussurro venenoso do mundo e de Satanás. A nossa preparação espiritual, portanto, deve ser constante, diuturna. Não podemos nos deixar levar pelo caminho mais fácil, pelo caminho largo ou pelo que é popular e aceitável na cultura apodrecida do momento. A fé verdadeira requer vigilância contínua, persistência inabalável e uma busca diária, com lágrimas e joelhos dobrados, pela verdade de Deus. Como cristãos, somos chamados a permanecer firmes em nossos princípios bíblicos
Custe o que custar, doa a quem doer. Não importa quão tentador o engano se apresente, o anticristo será incrivelmente astuto, um gênio do mal. Ele estudou as fraquezas da humanidade por milênios. Ele usará tudo o que o coração caído valoriza: poder político, riquezas imensuráveis, fama e influência social, para manipular aqueles que buscam soluções rápidas, confortáveis e superficiais para suas vidas vazias. Mas o verdadeiro cristão, aquele que tem o selo do Espírito Santo na testa, deve lembrar que o reino de Deus não é sobre riquezas terrenas, não é sobre conforto material ou poder humano, mas sobre a verdade, a justiça e a paz no Espírito Santo, que só podem ser encontradas aos pés da cruz ensanguentada de Cristo. Em Mateus 24, versículo 24, Jesus nos alerta com extrema gravidade: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Este versículo é um alerta vermelho, uma sirene soando na noite, de que o anticristo e seus falsos profetas serão terrivelmente convincentes. Eles terão o poder demoníaco de realizar sinais e maravilhas físicas, fogo descendo do céu, que deixarão os intelectuais boquiabertos e que enganarão a grande maioria das pessoas na terra que não amaram a verdade para se salvarem. Por isso, a única forma de nos mantermos firmes quando o chão estiver tremendo debaixo dos nossos pés é conhecendo intimamente a verdade que vem do trono de Deus. Devemos estar constantemente em oração, clamando a Deus, buscando a direção clara do Espírito Santo para que nossas mentes e corações estejam blindados contra o engano. Pense no apóstolo Pedro. Quando ele viu Jesus andando sobre as águas no meio da tempestade violenta no mar da Galileia, Pedro pediu para ir até ele, e Jesus disse: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Foi um milagre tremendo de fé. Mas a Bíblia diz que, ao reparar na força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. Meu amigo, a grande tribulação será a maior tempestade da história humana. Os ventos do engano soprarão com força de furacão. As ondas da perseguição se levantarão como montanhas escuras. Se você tirar os olhos de Jesus Cristo, se você olhar para as promessas sedutoras do anticristo, ou se você focar no medo da morte, você vai afundar nas águas do juízo. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A fase final da grande tribulação será marcada por um confronto espiritual de proporções apocalípticas. O anticristo, com todo o seu poderio militar, econômico e engano satânico, se levantará com fúria bestial contra os verdadeiros seguidores de Cristo, buscando submeter todas as nações, tribos e línguas ao seu controle tirânico. Esse tempo de tribulação será ao mesmo tempo o cadinho, o teste de fogo purificador para a fé dos cristãos. Seremos chamados a tomar uma decisão final, absoluta e irrevogável: seguir as promessas de paz e prosperidade do anticristo, aceitando a sua marca de condenação, ou permanecer fiéis a Cristo, aceitando a perseguição, a fome, a perda de todos os bens e, possivelmente, o martírio pela espada. Será uma luta espiritual intensa, sangrenta, mas, como sabemos pela promessa inquebrável da palavra de Deus, no final Cristo prevalecerá. Ele esmagará a cabeça da serpente. Portanto, devemos nos preparar para esses tempos de angústia, não apenas enchendo a nossa mente com o conhecimento teórico das profecias, mas enchendo a nossa vida com o poder do Espírito Santo, com santidade, temor de Deus e vigilância contínua. O anticristo virá com a aparência de um líder benéfico, um gênio da política moderna, mas os seus frutos serão amargos, como o absinto. A sua paz será uma paz de cemitério. Suas promessas serão tecidas com os fios da mentira do próprio pai da mentira. Como cristãos, precisamos ter o discernimento afiado pelo Espírito Santo para desmascarar esses enganos cruéis e manter a nossa fé inabalável em Jesus Cristo, que é a única verdade absoluta, o único caminho que pode nos proteger da destruição eterna. Se estivermos firmes em nossa fé, se permanecermos enraizados profundamente na palavra de Deus, não seremos arrastados pela correnteza da apostasia. Nossa vitória não está na nossa própria força moral. Nossa vitória está no sangue derramado do Cordeiro de Deus, e Ele nos dará a graça e a força sobrenatural para resistir bravamente até o fim. O anticristo, conforme descrito detalhadamente e com precisão nas Escrituras Sagradas, não será apenas um líder político carismático ou um líder religioso ecumênico.
Ele será uma figura assustadora, que terá uma habilidade única, impulsionada pelo próprio inferno, de controlar as esferas mais cruciais e íntimas da vida humana, a tecnologia, a política e a economia mundial. A sua ascensão ao poder supremo será marcada por um controle global sem precedentes na história da civilização, e ele usará esses 3 pilares de ferro para estabelecer o seu império sombrio, moldando o mundo à sua imagem e semelhança rebelde. O livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículos 16 e 17, descreve este cenário de pesadelo com uma clareza que nos faz tremer diante de Deus, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse versículo profético, escrito há quase 2000 anos, nos alerta sobre o poder esmagador que o anticristo terá para dominar até os aspectos mais rotineiros e íntimos da vida das pessoas. Desde o controle financeiro de cada centavo gasto até a exigência de obediência pessoal e adoração blasfema, que será simbolizada e exigida por esse sinal terrível. A tecnologia que hoje avança a passos largos e assustadores será um dos maiores e mais eficazes aliados do anticristo. Em um mundo cada vez mais digitalizado, onde a privacidade está desaparecendo rapidamente, o anticristo terá à sua disposição as ferramentas cibernéticas necessárias para monitorar, rastrear e controlar cada aspecto da vida humana. Sistemas financeiros totalmente digitais e sem dinheiro físico, redes de comunicação globais, dispositivos de vigilância em cada esquina, inteligência artificial avançada. Todos esses meios de controle já estão presentes em nosso mundo moderno, sendo testados e aprimorados, e serão ampliados exponencialmente no futuro sob o comando implacável da besta. Imagine um sistema global, inescapável, onde para comprar um pedaço de pão para o seu filho faminto, para vender o seu trabalho, ou até mesmo para se deslocar de uma cidade para outra, as pessoas precisem de um sinal invisível ou visível que as identifique como seguidoras leais do regime global imposto pelo anticristo. Esse controle será absoluto, totalitário, esmagador, permitindo-lhe influenciar desde os aspectos mais básicos e vitais da vida cotidiana até as decisões políticas e militares de países inteiros. A política corrompida, gananciosa e falida também será uma ferramenta essencial para o anticristo. Ele estabelecerá um governo global, centralizado, autoritário e implacável, que buscará subjugar e dissolver todos os sistemas nacionais e regionais de governo em nome de uma falsa unidade, paz e fraternidade humana. Assim como vimos repetidas vezes na história trágica da humanidade, os governos dos últimos tempos, que já viraram as costas para Deus e para a verdade moral absoluta, serão presas fáceis, vulneráveis ao tipo de liderança enganosa e corrupta que o anticristo representará. Ele não virá apenas como um líder carismático de fala mansa, mas como um governante de pulso de aço, implacável com seus opositores, que usará sua posição para controlar as massas, oferecendo a elas uma falsa promessa de segurança e estabilidade em troca de suas almas imortais. Seu poder político será consolidado através de alianças sombrias, tratados de paz enganosos e manipulações diplomáticas perversas, sempre com o objetivo final de submeter todos os povos sob o seu domínio tirânico e anticristão. E, como se esse controle político e tecnológico não fosse suficiente para esmagar a oposição, a economia será a última e mais terrível chave para o seu controle absoluto sobre a humanidade. O anticristo usará a economia mundial, possivelmente após um colapso financeiro global devastador, para amarrar a vida das pessoas a um sistema único, que só poderá ser acessado por aqueles que aceitarem curvar-se ao seu domínio e adorá-lo como Deus. O sinal mencionado em Apocalipse 13, que será colocado na mão direita ou na testa, simboliza a completa, consciente e condenatória submissão ao regime diabólico do anticristo. Receber essa marca não será apenas uma transação econômica conveniente. Será um ato de adoração, uma apostasia final, um pacto irrevogável com a perdição. Ele determinará quem tem o direito de viver e participar do sistema econômico global, criando uma divisão brutal, uma linha sangrenta na areia entre os que estão sob o seu domínio e os santos que resistem pela fé no sangue de Jesus. Os que aceitarem a sua autoridade maligna terão acesso às comodidades da vida moderna, poderão comprar comida, pagar suas contas e viver em aparente paz. Mas os cristãos fiéis,
Os que se opuserem a esse sistema satânico em nome do Senhor Jesus serão marginalizados, caçados como animais, privados de bens básicos, impedidos de sustentar suas famílias e tratados como inimigos número 1 do Estado global e da paz mundial. Neste ponto, a conexão espiritual dessa profecia se torna ainda mais evidente e assustadora. A inquietação que sentimos no nosso espírito diante desse cenário de controle global está enraizada na nossa compreensão dada pelo Espírito Santo de que esse sistema de dominação não é apenas uma questão de política internacional ou de economia de mercado. É, na sua essência mais profunda, uma guerra espiritual. É o clímax da rebelião de Lúcifer contra o Criador. O anticristo não se contentará em apenas governar os corpos e os recursos do mundo de forma física. A sua sede é demoníaca. Ele tentará controlar os corações, as mentes e as almas das pessoas, afastando-as definitivamente de Deus e tornando-as completamente dependentes dele para a sua própria sobrevivência terrena. Esse controle psicológico, econômico e espiritual será a arma mais poderosa que o anticristo usará para seduzir as nações e conquistar o mundo para Satanás. Volte comigo para a história bíblica, lá no livro de Gênesis, no capítulo 11. A história da Torre de Babel oferece uma metáfora perfeita, uma figura profética assustadora para o que o anticristo tentará fazer nos últimos dias. Quando os homens se uniram na planície de Sinar e tentaram construir uma torre que chegasse até os céus, eles não estavam apenas empilhando tijolos com arrogância. Eles estavam desafiando abertamente a soberania de Deus. Eles disseram: façamos para nós um nome. A Torre de Babel simboliza a rebelião humana unificada, a tentativa do homem caído de alcançar o poder absoluto, de destronar Deus e de criar um império humanista que fosse totalmente independente da autoridade, da lei e do juízo do Criador. No fim, Deus desceu, confundiu as línguas e espalhou as pessoas pela face da terra, frustrando e despedaçando os seus planos orgulhosos em um instante. Da mesma forma, nos dias finais, o anticristo tentará construir um império global, uma nova Babilônia espiritual e política, onde as pessoas acreditem que não precisam de Deus para nada. Um sistema onde a ciência, a tecnologia e o poder humano serão colocados no trono acima de tudo. Mas ouça-me bem e guarde isso no seu coração. Assim como na história de Babel, esse império satânico está fadado à mais terrível e completa destruição. O Senhor Jesus Cristo destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com o esplendor invencível da sua vinda. No entanto, o processo de construção desse império do mal será doloroso. E aqueles que se deixarem levar por esse engano, que amarem mais a mentira do que a verdade, sofrerão as consequências eternas no lago de fogo. O desafio para os cristãos autênticos nesses tempos finais será gigantesco. Requererá uma fé que só o Espírito Santo pode dar. Uma fé que move montanhas. Preste muita atenção ao que a palavra de Deus tem a nos dizer nesta hora. Há homens e mulheres que entram em um ambiente e subitamente algo inexplicável acontece. A atmosfera espiritual é alterada. Não se trata de carisma pessoal, não é simpatia, não é charme humano ou qualquer artifício criado pela carne. É algo que vem de outra dimensão, uma dimensão eterna. É a presença do Deus vivo. Uma presença que incomoda o pecado, uma luz ofuscante que expõe as trevas do coração humano, uma autoridade que não foi conquistada em universidades ou comprada com dinheiro, mas recebida de joelhos, no pó do quebrantamento e do profundo arrependimento. E você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, pode ser exatamente uma dessas pessoas. Você pode carregar uma unção perigosa, perigosa para o inferno, perigosa para as forças das trevas, perigosa para todo e qualquer reino que se levante contra o juízo e a misericórdia do reino de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta que vai sondar as profundezas da sua alma. Uma pergunta que talvez o deixe desconfortável, mas que é absolutamente necessária para o seu discernimento espiritual hoje. Por que a sua vida nunca foi fácil? Por que você sempre enfrentou uma resistência feroz, uma oposição que parece não ter fim? Porque, mesmo quando você escolhe o silêncio, mesmo quando você tenta se esconder nas sombras da mediocridade para não chamar a atenção, você é notado. Porque, mesmo quando você tenta passar despercebido, você é confrontado, atacado e incompreendido. Talvez você tenha passado noites em claro chorando, clamando a Deus por uma trégua, perguntando por que a cruz é tão pesada e a tempestade nunca cessa. A resposta, meu amigo, é espiritual. Talvez seja porque você foi marcado. Talvez seja porque há algo em você,
um selo do Espírito Santo que o inimigo reconhece muito antes de você mesmo reconhecer em si. A Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus, nos mostra no livro de Êxodo, capítulo 1, que o faraó do Egito deu uma ordem terrível e sanguinária. Ele ordenou que jogassem no rio Nilo todo menino hebreu que nascesse. Pense na agonia daquelas mães, no choro cortante rasgando a noite egípcia. Mas por que Faraó fez isso? Será que ele tinha medo de bebês inofensivos? Não. O inimigo de nossas almas, que operava através daquele governante ímpio, sabia que estava nascendo uma geração que carregaria a semente da libertação. Ele não temia os hebreus que já estavam ali, escravizados, conformados com os tijolos, com o chicote e com o barro. Ele temia os que ainda viriam. Ele temia o que o próprio Deus estava gerando no ventre daquela nação oprimida. Ele temia o juízo divino que estava prestes a cair sobre os falsos deuses do Egito. E é exatamente por isso que a sua vida tem sido alvo de ataques implacáveis desde a sua juventude, desde os seus primeiros passos. O diabo não é onisciente, mas ele é um observador astuto. O inimigo viu em você o que você ainda não consegue ver no espelho. Você pode ter crescido acreditando que era diferente por causa de algum defeito de fabricação. Você pode ter acreditado que a solidão amarga que experimentou na escola ou em casa era fruto de uma rejeição cruel. Você pode ter interpretado o isolamento em seu quarto, as portas fechadas na sua cara, os amigos que viraram as costas quando você mais precisou, como um abandono absoluto de Deus. Mas eu convoco você, em nome de Jesus Cristo, a abrir os seus olhos espirituais agora mesmo. Preste atenção na voz do Espírito Santo. O que você chamou de solidão foi, na verdade, separação. O que você chamou de rejeição foi a cerca de proteção do Altíssimo ao seu redor, impedindo que você se contaminasse com o mundo. O que você chamou de isolamento foi a fornalha da preparação divina. Pense no jovem Davi. A Bíblia nos conta que Davi foi ungido rei no meio de seus irmãos. O profeta Samuel derramou o óleo sagrado sobre a sua cabeça. O Espírito de Deus veio sobre ele poderosamente. Mas o que aconteceu no dia seguinte? Ele não foi levado para um trono de ouro em Jerusalém. Ele não recebeu uma coroa cravejada de joias. Ele foi enviado de volta para o campo, sozinho, com as ovelhas, sentindo o cheiro do rebanho, pisando no esterco, enfrentando leões e ursos ferozes, enquanto seus irmãos mais velhos, os soldados orgulhosos, estavam no acampamento militar ou no conforto de suas casas. Davi, lá na solidão daquelas colinas áridas, poderia ter olhado para o céu e pensado que havia sido esquecido. Ele poderia ter murmurado, dizendo que foi rejeitado, que o profeta havia se enganado, que a unção não funcionou, que Deus o havia abandonado ao pó da terra. Mas escute bem a verdade do Evangelho. Não foi esquecimento. Foi treinamento rigoroso na escola do Espírito Santo. Não foi rejeição. Foi a mais profunda e necessária preparação para enfrentar um gigante chamado Golias. Um gigante blasfemo que ele ainda nem conhecia, mas que Deus já sabia que cruzaria o seu caminho para testar a sua fé. E aqui está o primeiro grande sinal de que você carrega uma unção perigosa. Você foi forjado, moldado e preparado em lugares onde absolutamente ninguém viu. Você venceu batalhas sangrentas na sua mente e no seu espírito sem nenhuma plateia para aplaudir. Você adorou a Deus com lágrimas escorrendo pelo rosto quando não havia multidão para ver a sua devoção. Você orou, clamou e buscou a face do Senhor na madrugada fria, quando não havia reconhecimento humano, nenhum título e nenhum holofote. As maiores unções, aquelas que abalam as portas do inferno e trazem pecadores ao arrependimento aos pés da cruz, não nascem em plataformas confortáveis. Elas nascem nos desertos escaldantes. Elas nascem nas cavernas úmidas da aflição. Elas nascem nos campos vazios e silenciosos onde só o olho de Deus está assistindo. É no quebrantamento do anonimato que o caráter de Cristo é formado em nós. Se você está passando por esse vale agora, renda-se. A rendição total a Deus é o único caminho para o verdadeiro poder espiritual. Olhe para a vida de José. Ele era um jovem que tinha sonhos proféticos, visões que vinham diretamente do trono de Deus. Mas qual foi o preço desses sonhos? Ele foi jogado em uma cisterna profunda, escura e sem água por seus próprios irmãos, pessoas do seu próprio sangue, que deveriam amá-lo. Ele foi vendido como um escravo comum, arrastado pelo deserto. Ele foi acusado injustamente de um crime moral terrível pela mulher de Potifar. Ele foi jogado em uma masmorra egípcia por algo que não fez. Foram 13 longos anos de aparente fracasso absoluto. 13 anos de silêncio divino, onde os céus pareciam de bronze e a promessa parecia uma ilusão cruel que apenas zombava da sua dor. Mas, meus amigos, Deus não estava dormindo. Deus estava moldando um libertador.
Naquela prisão escura, Deus estava forjando o caráter de um primeiro-ministro. Deus estava preparando, através do sofrimento e do quebrantamento, o homem que salvaria nações inteiras da fome e da morte, preservando a linhagem da qual viria o nosso Salvador, Jesus Cristo. Você está exatamente onde está hoje, enfrentando o que está enfrentando, porque o soberano Deus está trabalhando algo em sua alma que é infinitamente maior do que a sua visão natural consegue alcançar agora. Cada traição que rasgou o seu coração, cada porta que se fechou violentamente na sua cara, cada vez que você foi subestimado, humilhado e pisado, cada momento em que você se sentiu invisível para o mundo, tudo isso foi a mão misericordiosa de Deus retirando de você a idolatria da dependência humana. Tudo isso foi Deus quebrando, esmagando a sua necessidade carnal de aprovação humana. Tudo isso foi Deus ensinando você, da maneira mais dura e necessária, a depender única e exclusivamente da graça dele. Porque uma unção perigosa, uma unção verdadeira que traz juízo sobre o pecado e misericórdia para o pecador, não pode depender de aplausos efêmeros. Ela não pode ser movida pelas lisonjas dos homens. Ela não pode ser detida ou acovardada pelas críticas venenosas dos invejosos. Ela precisa estar fundamentada, alicerçada, ancorada em apenas uma rocha, a inabalável voz de Deus. E quando você, através do arrependimento e da cruz, aprende a ouvir a voz de Deus acima de todas as outras vozes deste mundo barulhento, você se torna perigoso. Extremamente perigoso para o reino das trevas. O profeta Jeremias conheceu essa realidade intimamente. Ele foi chamado pelo Senhor ainda no ventre de sua mãe, antes mesmo de respirar o ar deste mundo caído. Deus declarou a ele com majestade: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Pense na profundidade desse mistério. O Criador do universo conhecia Jeremias. Mas quando Jeremias ouviu o chamado, quando ele se deparou com a magnitude da santidade de Deus e a responsabilidade de pregar o juízo a uma nação rebelde, ele tremeu. Ele foi tomado pelo medo. Ele olhou para sua própria fraqueza e disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou jovem. Ele tentou dar uma desculpa baseada em sua incapacidade humana. Mas a resposta do Senhor foi como um trovão de autoridade e encorajamento. Não diga sou jovem, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Você consegue perceber o padrão divino ao longo de toda a Escritura? Deus escolhe pela sua soberana graça. Deus separa para a sua glória. Deus capacita com o seu espírito. E então, inevitavelmente, vem a resistência. Vem a tempestade. Vem a oposição. Porque o inimigo não luta contra quem não representa ameaça. Satanás não gasta o seu tempo, não desperdiça os seus demônios com quem está dormindo espiritualmente, com quem vive na prática do pecado e não carrega a luz do céu. Mas quando o príncipe das trevas identifica uma vida que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, uma vida que foi separada do mundo, uma vida que foi marcada pela cruz, uma vida que carrega essa unção perigosa, ele mobiliza todo o seu arsenal de mentiras e perseguições. E aqui está o segundo sinal inegável de que você carrega uma unção perigosa. Você enfrenta uma oposição desproporcional. Você sofre ataques que não fazem o menor sentido humano. Você encontra resistências no seu local de trabalho, na sua família, até mesmo dentro da igreja, que não tem nenhuma explicação lógica. Você cai de joelhos e se pergunta: meu Deus, por que tanta luta? Por que tanta batalha diária? Eu nem estou fazendo nada de tão extraordinário assim, eu só quero servir ao Senhor em paz. Mas é exatamente aí que está o engano da nossa percepção. Você pode achar que não está fazendo nada extraordinário ainda, mas você está carregando algo extraordinário dentro do seu peito. O Espírito do Deus vivo habita em você. E o inimigo, com a sua astúcia maligna, consegue vislumbrar o estrago que você fará no reino dele. Ele vê o futuro do seu ministério. Ele vê as vidas perdidas que você vai arrancar do fogo do inferno através da pregação do Evangelho. Ele vê as correntes de vício que você vai ajudar a quebrar pelo poder do nome de Jesus. E por isso ele tenta destruí-lo, desanimá-lo, calá-lo, antes que você desperte e descubra a verdadeira identidade que Cristo comprou para você na cruz do Calvário. O grande apóstolo Paulo, um homem que conhecia o sofrimento melhor do que a maioria de nós, escreveu palavras que deveriam ecoar em nossos corações todos os dias. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele declarou:
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você já parou para se perguntar com sinceridade por que Paulo enfrentava tudo isso? Por que apedrejamentos, naufrágios, prisões, fome, frio, traições de falsos irmãos? Porque ele carregava uma unção perigosa. Uma unção que não se contentava com rituais religiosos mortos. Uma unção que plantava igrejas vibrantes no meio do paganismo. Uma unção que transformava cidades inteiras, que queimava livros de feitiçaria, que revirava o poderoso Império Romano de cabeça para baixo, com a simples mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor. E se você tem experimentado tribulação constante, se tem sofrido perseguição por causa da sua fé, se tem sentido um desamparo aparente onde parece que até os amigos mais próximos não o compreendem, ouça a voz de Deus hoje. Isso não é sinal de que o Senhor o abandonou ou o rejeitou por causa de algum pecado oculto. Pelo contrário, é o sinal definitivo de que você está carregando algo que o inferno teme profundamente. Você pode estar se sentindo fraco agora. Pode estar fisicamente cansado, emocionalmente esgotado, com a mente confusa pelas flechas inflamadas do maligno. Mas há algo em você, a semente incorruptível da palavra de Deus que as trevas reconhecem com pavor, e elas estão lutando desesperadamente para que você não descubra quem você é em Cristo Jesus. Mas eu trago uma palavra profética, uma proclamação do Evangelho eterno para a sua vida hoje. Você vai descobrir. Pelo poder do Espírito Santo, você vai acordar desse torpor espiritual. Você vai reconhecer a marca da cruz que Deus colocou sobre você. E quando isso acontecer, quando as escamas caírem dos seus olhos espirituais, quando você assumir a sua posição de soldado no exército do Deus vivo, quando você entender nas profundezas do seu ser que foi separado desde a eternidade para um motivo glorioso, o inferno inteiro vai tremer. Há algo que precisa ser proclamado com a máxima urgência nesta geração superficial em que vivemos. Nem toda solidão é abandono. Nem todo deserto árido é maldição ou juízo punitivo. Nem toda espera prolongada é um atraso nos planos celestiais. Muitas vezes, na sua infinita sabedoria, Deus o afasta das multidões barulhentas, dos aplausos e das distrações, porque ele precisa sussurrar algo ao seu espírito que jamais poderia ser ouvido no meio do barulho frenético deste mundo pecaminoso. Às vezes o Senhor o coloca em um lugar de isolamento total, porque ele, o grande médico, está fazendo uma cirurgia espiritual profunda na sua alma. Ele está operando o verdadeiro quebrantamento. Ele está usando o bisturi da sua palavra para remover o tumor do orgulho, a vaidade, a idolatria secreta, a autossuficiência, tudo aquilo que não pertence ao seu reino. E ao mesmo tempo, ele está implantando a fé genuína, a mansidão, a paciência e o amor incondicional que são absolutamente necessários para a jornada que está diante de você. Pense novamente em Moisés, um homem criado nos corredores de mármore do palácio de Faraó, educado nas melhores escolas, instruído em toda a sabedoria do Egito. Ele era um príncipe, destinado a ser alguém de suma importância no cenário mundial. E, no entanto, Deus o pegou e o colocou no deserto, no lado oculto da montanha, cuidando de ovelhas por 40 longos anos. 40 anos! Você consegue imaginar a terrível luta interna na mente de Moisés? Você consegue ouvir as perguntas angustiantes que ecoavam em sua alma, enquanto o vento quente do deserto soprava em seu rosto? O que eu estou fazendo aqui? Eu tinha um futuro brilhante. Desperdicei a minha vida. Perdi a minha grande chance de libertar o meu povo. Mas escute a verdade de Deus. Aqueles 40 anos não foram um desperdício trágico. Foram a mais sublime preparação. Deus não estava apenas tirando Moisés do Egito. O processo mais demorado e doloroso foi Deus tirar o Egito de dentro de Moisés. Deus estava matando dia após dia a autoconfiança arrogante daquele príncipe. Deus estava quebrando a sua força natural. Deus estava esvaziando o homem de toda a sua glória terrena para poder finalmente enchê-lo com a glória inefável da sua própria presença. E quando Moisés finalmente encontrou o Deus Todo-Poderoso na sarça ardente, naquele solo santo, ele já não era o mesmo homem impetuoso que havia matado um egípcio com as próprias mãos. Ele não confiava mais na sua eloquência. Ele não confiava mais na sua formação acadêmica ou militar. Ele não confiava mais em si mesmo. Ele estava completamente quebrantado, reduzido a nada diante da majestade de Jeová. E foi exatamente por isso, por causa desse esvaziamento total, que Deus pôde usá-lo para confrontar Faraó, dividir o Mar Vermelho e derrubar o império mais poderoso da época. E aqui chegamos ao terceiro sinal
de que você carrega uma unção perigosa, uma unção que transforma a história. Deus esvaziou você de você mesmo. Você já tentou fazer as coisas na força do seu próprio braço, confiando no seu intelecto, na sua conta bancária e falhou miseravelmente? Você já confiou nos seus próprios talentos naturais e viu seu castelo de cartas desmoronar diante dos seus olhos? Você já acreditou, na arrogância do seu coração, que conseguiria vencer a batalha sozinho apenas para descobrir no fundo do poço que não consegue dar um passo sem a misericórdia de Deus? E isso, meu amigo, não foi um castigo vingativo. Foi a mais pura e doce libertação, porque a maior prisão de um homem ou mulher ungido por Deus é ele mesmo. A maior barreira, o muro mais alto entre você e o propósito eterno de Deus para a sua vida é a sua própria autossuficiência. É o seu ego. É a sua recusa em se render. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, declarou uma verdade absoluta no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Ele disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Ele não disse que sem ele você não pode fazer algumas coisas difíceis. Ele não disse que sem ele você não pode fazer a maioria das coisas. Ele disse absolutamente nada. Zero. Todo o seu esforço humano, sem a vida de Cristo fluindo em você, é palha que será consumida no fogo do juízo. E isso ofende profundamente o nosso orgulho carnal. Isso confronta e destrói a nossa ilusão de independência. A sociedade moderna nos diz para acreditarmos em nós mesmos, mas o Evangelho nos chama ao arrependimento, nos chama a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a reconhecer que somos pecadores miseráveis, totalmente dependentes da graça do Salvador. Essa é a verdade que liberta. Você quer saber por quê? Nas igrejas de hoje vemos tantas pessoas incrivelmente talentosas, pessoas com diplomas, capacidades extraordinárias, inteligência brilhante, mas que vivem vidas espiritualmente anêmicas e medíocres? Por que vemos ministérios que não têm o poder de libertar um único cativo das garras de Satanás? É porque essas pessoas nunca foram verdadeiramente quebrantadas. Elas nunca chegaram ao fim de si mesmas. Elas nunca experimentaram a agonia do deserto que mata o ego, que crucifica a carne e que faz nascer a verdadeira dependência do Espírito Santo. E sem quebrantamento, não se engane, não há unção perigosa. Pode haver talento de sobra, pode haver habilidade retórica, pode haver sucesso humano, palmas, riqueza e fama, mas aquela unção que abala estruturas demoníacas, aquela unção que quebra correntes geracionais de maldição, aquela unção que purifica e transforma a atmosfera de uma cidade inteira, trazendo pecadores aos prantos aos pés da cruz, essa unção gloriosa só vem através do vale do quebrantamento e da humilhação. Lembre-se de Gideão. O livro de Juízes nos conta que ele estava malhando trigo escondido no lagar, apavorado, com medo dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a ele, a saudação foi surpreendente. O Senhor é contigo, homem valoroso. A resposta de Gideão foi a clássica resposta de um coração angustiado. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Gideão estava escondido no buraco, tremendo de medo, questionando a Deus diante da calamidade. Mas o anjo, o mensageiro celestial, não o chamou pelo que ele era naquele momento de covardia. O anjo não olhou para o seu medo. O anjo o chamou pelo que ele seria pelo poder de Deus. Deus viu um libertador corajoso, onde todos os homens viam apenas um covarde derrotado. E quando Deus começou o processo de preparar Gideão para a guerra iminente, a primeira coisa que ele fez contrariou toda a lógica humana. Ele ordenou que Gideão reduzisse o seu exército. De 32.000 homens, Deus cortou e peneirou até sobrarem apenas 300 homens contra uma multidão inumerável. Por que Deus faria uma coisa dessas? O próprio Senhor explicou o motivo, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deus reduziu os números drasticamente para que, quando a vitória viesse, não houvesse a menor sombra de dúvida sobre quem era a verdadeira fonte do triunfo. Ele cortou implacavelmente tudo aquilo que poderia roubar a sua glória. Ele despojou Gideão de toda a sua segurança carnal. E preste muita atenção, porque é exatamente isso que o Senhor Jesus faz com todo aquele que carrega uma unção perigosa. Ele remove sem piedade as nossas muletas emocionais. Ele tira os apoios humanos nos quais confiávamos. Ele desmantela as nossas redes de segurança não porque ele é um tirano cruel, mas por causa do seu imenso amor e misericórdia.
Ele faz isso porque ele quer. Ele deseja ardentemente que você descubra que ele é suficiente. Ele quer que você experimente a paz indescritível de ser sustentado apenas pela sua mão onipotente. Ele quer que você conheça o poder ressurreto que opera maravilhas exatamente quando toda a força e todo o recurso humano acabaram completamente. O apóstolo Paulo, o grande teólogo da graça, experimentou essa realidade nas profundezas de sua alma. Ele confessou que tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, algo que o afligia terrivelmente, algo que trazia dor contínua. E Paulo clamou. Ele pediu. Ele implorou 3 vezes para que o Senhor removesse aquele cálice de sofrimento. E a resposta de Deus, que ecoa através dos séculos até chegar aos nossos ouvidos hoje, foi absolutamente surpreendente. Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. E diante dessa revelação do trono, Paulo não murmurou. Ele fez uma declaração revolucionária de rendição total. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você consegue compreender a magnitude espiritual do que Paulo está dizendo? Ele descobriu através do fogo da provação que a sua fraqueza não era um obstáculo para a unção de Deus. A sua fraqueza era, na verdade, o canal perfeito através do qual a unção fluía. Quando ele era fraco em si mesmo, então ele era forte em Deus. Quando ele não tinha recursos próprios, os tesouros inesgotáveis do céu eram derramados. Quando ele chegava ao fim de si mesmo, era exatamente ali que Deus começava a operar. E aqui está uma verdade bíblica profunda que vai mexer com as estruturas do seu coração. Deus permite em sua soberania que você chegue ao fim do seu caminho estreito, para que você descubra, com lágrimas de gratidão, que o caminho dele é infinito. Ele permite que os seus planos fracassem miseravelmente, para que os propósitos eternos dele triunfem na sua vida. Ele permite que a sua força evapore, para que a força indomável do Espírito Santo se manifeste através de você. Quantas vezes você orou pedindo desesperadamente para Deus remover um problema e ele não removeu? Quantas vezes você clamou por uma mudança imediata e as circunstâncias continuaram as mesmas? Quantas vezes você implorou por um alívio e a pressão aumentou de tal forma que você pensou: Deus não me ouve. Deus não se importa com a minha dor. Mas isso é uma mentira. Não foi nada disso. Deus, em seu trono de graça e juízo, estava fazendo algo infinitamente maior do que os seus olhos podiam enxergar. Ele estava transformando a sua fraqueza em um portal luminoso para a manifestação do seu poder. O quarto sinal inconfundível de que você carrega uma unção perigosa é este: você aprendeu a adorar na fraqueza. Você aprendeu a erguer as mãos e louvar o nome do Senhor quando os céus estão em silêncio e não há resposta aparente. Você aprendeu a confiar cegamente no caráter de Deus quando não há nenhuma evidência física de que as coisas vão melhorar. Você, pelo poder do Espírito, desenvolveu uma fé que não depende de circunstâncias. Uma fé que não precisa ver para crer. Uma fé robusta, forjada no fogo, que declara como o patriarca Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa, meus irmãos, não é uma fé comum. Essa é uma fé perigosa. Perigosa para as portas do inferno, porque ela não pode ser abalada pelas tempestades da vida. Perigosa porque ela não pode ser comprada com os tesouros deste mundo. Perigosa porque ela não pode ser destruída. E quando o diabo encontra um homem ou uma mulher com essa qualidade de fé, ele sabe que encontrou alguém que vai fazer um estrago irreparável no seu reino de trevas. Pense novamente em José, agora na prisão do Egito. Ele interpretou o sonho do copeiro-chefe e fez um pedido simples: lembra-te de mim quando tudo estiver bem contigo. Mas o que aconteceu? O copeiro, na sua alegria egoísta, esqueceu completamente de José. Foram mais 2 longos anos de espera agonizante. 2 anos de silêncio, em que o Deus Todo-Poderoso poderia ter agido num piscar de olhos, mas não agiu. Por que essa demora? Porque Deus não estava apenas planejando tirar José da prisão. Deus estava planejando colocar José no trono do palácio. E para estar naquele palácio, lidando com poder absoluto sem se corromper, José precisava ter uma fé que não dependesse de copeiros ingratos, uma fé que não dependesse de favores políticos ou humanos, uma fé que confiasse inabalavelmente apenas na promessa de Deus. Existe, neste exato momento em que falo com você, uma guerra invisível acontecendo ao nosso redor. Uma guerra que a grande maioria das pessoas cegas pelo pecado não consegue ver.
A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E nessa guerra sangrenta, há pessoas que foram designadas pelo céu como alvos preferenciais do inferno. Não porque sejam piores do que as outras, não porque sejam mais pecadoras, mas porque elas carregam algo que representa uma ameaça letal ao império das trevas. Você já parou para observar e percebeu que há pessoas no mundo que podem fazer de tudo, pecar abertamente, e parece que absolutamente nada de ruim acontece com elas? Elas podem viver de qualquer jeito, sem nenhum temor do juízo divino, e parecem prosperar. Elas podem ser superficiais, carnais, mundanas, e a vida delas flui sem grandes turbulências. Mas você tenta servir a Deus com integridade, e imediatamente enfrenta uma guerra espiritual. Você busca a santidade, e de repente vem uma tribulação. Você decide obedecer a palavra de Deus de forma radical, e surge uma oposição feroz. Meu irmão, minha irmã, escute a voz do consolo divino. Isso não é uma injustiça de Deus. Isso é uma revelação espiritual profunda. O inimigo não gasta a sua munição pesada com quem não representa perigo. Ele não mobiliza suas forças demoníacas contra quem já está derrotado e anestesiado pelo pecado. Mas quando Satanás identifica alguém que foi separado, alguém que carrega uma unção perigosa de arrependimento e verdade, alguém que está destinado a fazer uma diferença eterna no reino de Deus, ele declara guerra total. Veja o exemplo do jovem Daniel. Ele era apenas um adolescente quando foi arrancado de sua casa e levado como cativo para a Babilônia, a capital da idolatria mundial. Mas havia algo diferente naquele jovem. Havia uma firmeza de caráter, uma convicção inabalável, uma fidelidade a Deus que ele simplesmente não negociava. E quando ele assentou em seu coração que não se contaminaria com as iguarias do rei, ele não estava apenas fazendo uma escolha de dieta. Ele estava fazendo uma declaração espiritual de guerra. Ele estava dizendo: a minha lealdade absoluta é ao Deus de Israel e não ao sistema corrupto deste mundo. E o que aconteceu com Daniel? Deus honrou a sua rendição. Ele prosperou de maneira sobrenatural. Deus lhe deu sabedoria e entendimento. Ele se tornou conselheiro de reis. Mas a oposição também veio com força total. Homens invejosos conspiraram nas sombras contra ele. Criaram leis injustas para destruí-lo por causa de sua fé e finalmente conseguiram jogá-lo na cova dos leões famintos. Mas o que o diabo não sabia é que o Deus que servimos, o leão da tribo de Judá, fecha a boca de leões quando seus santos ungidos estão em perigo. E aqui está o quinto sinal glorioso de que você carrega uma unção perigosa. O inimigo já tentou de todas as formas te devorar e não conseguiu. Olhe para o seu passado. Pense nas armadilhas que foram armadas para você. Você já deveria ter sido destruído. Segundo a lógica humana, você já deveria ter desistido da sua família, do seu ministério, da sua vida. Você já deveria ter naufragado na fé e se entregado ao desespero. Mas olhe para você agora. Pela graça insondável de Deus, você ainda está aqui. Você ainda está de pé. Com cicatrizes, sim. Chorando, muitas vezes. Mas você ainda está crendo. Você ainda está adorando. Você ainda está clamando o nome de Jesus. E você sabe o que isso significa no reino espiritual? Significa que há um propósito soberano sobre a sua vida que é infinitamente maior do que todos os ataques do inferno combinados. Significa que há uma muralha de fogo, uma proteção divina que o inimigo simplesmente não pode penetrar. Significa que você foi guardado, preservado e sustentado até este momento, não pela sua própria força, mas única e exclusivamente pelo poder ressurreto de Deus que opera em você. O profeta Isaías declara no capítulo 54, versículo 17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Preste muita atenção nos detalhes desta promessa divina. A palavra de Deus não diz que as armas do inimigo não serão forjadas. Não diz que as línguas venenosas não se levantarão para caluniar o seu nome. Mas a promessa irrefutável do Deus Todo-Poderoso é que essas armas não prosperarão. Elas não atingirão o objetivo de destruir a sua alma. As línguas mentirosas serão condenadas no tribunal da justiça divina. Isso significa, meu irmão, que você vai sim enfrentar oposição. Estratégias malignas serão montadas contra você, mas nenhuma delas prosperará em última instância, porque você não está sozinho no campo de batalha. Porque há um Deus, o Senhor dos Exércitos, que peleja por você.
porque há uma proteção sobrenatural sobre a sua vida. E quando você entende essa verdade espiritual, quando você realmente absorve essa revelação no seu espírito, a sua vida muda radicalmente. Você para de ter medo. Você para de viver na defensiva. Você para de se esconder. Porque você sabe com uma convicção inabalável que se o Criador dos céus e da terra é por você, não importa quem seja contra você. Você sabe que o Espírito Santo que habita em você é infinitamente maior do que o espírito do anticristo que opera no mundo. Você sabe que você foi marcado pelo sangue de Jesus para vencer. Mas deixe-me ser claro com você à luz das Escrituras. Vencer no reino de Deus não significa que a jornada será fácil. Vencer não significa a ausência de batalhas ferozes. Vencer não significa que você não vai sangrar, que você não vai chorar, que você não vai se sentir exausto. Vencer significa que, no final de tudo, quando a poeira assentar, você ainda estará de pé, firmado na rocha que é Cristo, e o nome santo do Senhor será glorificado através da sua fidelidade. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 16, versículo 33, No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não disse, no mundo vocês terão uma vida de paz e ausência de problemas. Ele garantiu a aflição. Mas imediatamente depois ele lança a âncora da nossa esperança. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória final já foi conquistada na cruz do Calvário. A questão fundamental diante de você hoje não é se você vai vencer no final, pois a vitória já está garantida. A verdadeira questão é se você vai permanecer fiel, se você vai perseverar até ver a glória da vitória se manifestar plenamente. E é aqui que entra um elemento crucial do caráter cristão. Pessoas que carregam essa unção perigosa desenvolvem uma perseverança sobrenatural. Elas não desistem. Não porque sejam fortes por natureza, mas porque foram capacitadas, cheias do Espírito de Deus, para resistir no dia mau. Elas foram equipadas com uma fé que não cede à pressão, uma esperança viva que não morre na espera e uma determinação santa que flui diretamente do coração de Deus. Pense no grande reconstrutor Neemias. Ele estava vivendo em uma posição de extremo conforto, servindo como copeiro do rei da Pérsia. Mas quando ele ouviu a notícia trágica de que os muros de Jerusalém estavam destruídos, algo dentro da sua alma se partiu. O quebrantamento tomou conta dele. O fogo da unção queimou em seu peito, e ele deixou todo o conforto para ir reconstruir aquelas ruínas. Mas no exato momento em que ele começou a fazer a vontade de Deus, a oposição infernal se levantou. Sambalate e Tobias começaram a zombar dele. Conspiraram contra sua vida. Tentaram intimidá-lo de todas as formas possíveis para paralisar a obra de Deus. Mas Neemias, cheio do espírito e do discernimento divino, tinha uma resposta simples, direta e devastadora. Ele mandou mensageiros dizerem aos inimigos, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Que declaração magnífica! Que foco inabalável! Que clareza absoluta de propósito celestial! Neemias não se deixou distrair pelas provocações dos inimigos. Ele não perdeu seu precioso tempo debatendo com críticos carnais. Ele não desceu ao nível baixo daqueles que queriam detê-lo. Ele manteve seu coração focado na glória de Deus, manteve a direção e completou a reconstrução do muro em 52 dias. Algo que parecia totalmente impossível. E quando os inimigos viram o muro completo, a Bíblia diz que eles ficaram muito desanimados e reconheceram com temor que esse trabalho foi feito com a ajuda do nosso Deus. Você percebe o impacto de uma vida entregue a Deus? No final da batalha, até mesmo os inimigos declarados tiveram que reconhecer e confessar que a mão do Senhor estava com Neemias. A vitória não apenas aconteceu, ela se tornou um testemunho vivo. E ouça-me bem, em nome de Jesus. É exatamente isso que vai acontecer com você se você não desistir. As mesmas pessoas que zombaram da sua fé vão ter que reconhecer o poder de Deus na sua vida. As mesmas pessoas que duvidaram do seu chamado vão ter que testemunhar a fidelidade do Senhor te sustentando. As mesmas pessoas que armaram laços e tentaram te destruir no oculto vão ter que ver com os próprios olhos que Deus estava contigo o tempo todo, porque a sua vitória não será apenas para a sua libertação pessoal. Será um testemunho estrondoso apontando para a fidelidade inquestionável de Deus. Mas para chegar a esse lugar de triunfo espiritual, você precisa fazer o que Neemias fez. Você não pode descer. Não desça ao nível da murmuração e da reclamação. Não desça ao nível da vingança pessoal. Não desça ao nível do medo paralisante. Mantenha-se firme na obra que Deus te chamou para fazer.
Mantenha-se focado no propósito que Ele colocou em você. Mantenha-se confiante na promessa de que Ele completará o que começou. Há um sexto sinal de que você carrega uma unção perigosa, e este talvez seja o mais surpreendente. Sua presença incomoda mesmo quando você está em silêncio. Você entra em um ambiente e algo muda. Não porque você fez algo, não porque você disse algo, mas simplesmente porque você carrega algo, uma presença, uma atmosfera, uma luz que expõe trevas mesmo sem palavras. Quando José foi vendido como escravo e levado para a casa de Potifar, a Bíblia diz algo impressionante. O Senhor estava com José, e esse era próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar viu que o Senhor estava com José. Como um egípcio pagão conseguiu ver isso? Porque havia algo em José que era inegável, uma marca, uma presença divina que até os que não conheciam a Deus conseguiam identificar. Isso acontece quando você carrega uma unção perigosa. As pessoas percebem que há algo diferente em você. Elas não conseguem explicar, elas não entendem, mas elas sabem. E alguns são atraídos por isso, mas outros são repelidos porque luz e trevas não podem coexistir. Verdade e mentira não podem conviver. Santidade e pecado não podem habitar no mesmo espaço sem conflito. Por isso, você já percebeu que há lugares onde você não é bem-vindo. Conversas que morrem quando você chega, ambientes que ficam desconfortáveis com sua presença. E você pode ter pensado que há algo errado com você. Pode ter tentado se adaptar, pode ter tentado se encaixar, mas não funcionou. Porque você não foi chamado para se encaixar. Você foi chamado para se destacar. Não por orgulho, mas por propósito. Jesus disse em Mateus capítulo 5, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você é luz? Não, você vai ser. Não, você pode ser. Você é. E luz não precisa anunciar que é luz. Ela simplesmente brilha, e quando brilha ela expõe o que está escondido. Ela revela o que estava oculto. E nem todo mundo quer ser exposto, nem todo mundo quer ser revelado. Por isso a luz incomoda. Mas aqui está o ponto. Você não foi chamado para apagar sua luz, para fazer os outros se sentirem confortáveis na escuridão deles. Você não foi chamado para diminuir seu brilho, para não ofender quem escolheu as trevas. Você foi chamado para brilhar, para alumiar, para ser sal e luz neste mundo que está se corrompendo e se escurecendo. E quando você entende isso, você para de se desculpar por ser quem Deus te chamou para ser. Você para de tentar se fazer pequeno para caber em espaços que Deus nunca planejou para você. Você para de buscar a aprovação de pessoas que Deus nunca designou para validar você. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ele fazia grandes maravilhas e sinais entre o povo. Mas quando ele começou a pregar com poder e autoridade, a Bíblia diz, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. E por não podiam vencer no debate, o que fizeram? Conspiraram contra ele, levantaram falsas testemunhas e finalmente o apedrejaram até a morte. Você percebe o padrão? Quando você carrega uma unção perigosa, as pessoas tentarão te silenciar, elas tentarão desacreditá-lo. Elas tentarão destruir sua reputação. E quando nada disso funcionar, elas tentarão te destruir fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mas aqui está a verdade. Mesmo quando mataram Estevão, eles não conseguiram matar a mensagem. Mesmo quando silenciaram sua voz, eles não conseguiram apagar seu testemunho. E havia um jovem ali guardando as capas dos que apedrejavam Estevão. Seu nome era Saulo. E o que ele viu naquele dia, a forma como Estevão morreu orando pelos seus assassinos, ficou gravado em sua alma. E mais tarde, quando Jesus apareceu a Saulo no caminho de Damasco, aquela semente começou a germinar. O testemunho de Estevão ajudou a preparar o caminho para a conversão de Paulo. Você entende? Mesmo quando parece que o inimigo venceu, Deus está trabalhando. Mesmo quando parece que as trevas prevaleceram, a luz continua brilhando. Mesmo quando parece que sua voz foi silenciada, seu testemunho continua falando. E é por isso que você não pode desistir. É por isso que você não pode ceder. É por isso que você não pode se calar. Porque há pessoas observando, há vidas sendo impactadas, há sementes sendo plantadas. E você pode não ver o fruto agora, mas Deus está usando cada palavra, cada ação, cada momento de fidelidade para avançar seu reino,
Pense na história da mulher com o fluxo de sangue. Ela estava doente há 12 anos. Pense na agonia dessa alma. 12 longos anos de sofrimento contínuo, de fraqueza física, de rejeição. Ela tinha gastado tudo o que possuía com médicos, buscando uma cura terrena, e a Bíblia relata que ela não melhorava, mas piorava a cada dia. Segundo a lei religiosa da época, ela era considerada cerimonialmente impura. Não podia entrar no templo para adorar, não podia abraçar seus familiares, não podia tocar em ninguém. Ela vivia em um isolamento amargo, marginalizada por uma sociedade sem respostas. Mas quando ela ouviu falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, algo miraculoso aconteceu. O Espírito Santo acendeu uma centelha inquebrável, uma fé viva, uma determinação que desafiava todas as regras. Ela disse consigo mesma no íntimo de sua alma: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela não pediu uma audiência privada. Ela apenas creu no poder que emanava do Salvador. E ela se moveu em meio àquela multidão esmagadora, arriscando ser apedrejada publicamente por tocar nas pessoas enquanto estava em estado de impureza. Mas ela não estava focada na multidão ou no julgamento dos fariseus. Ela estava focada única e exclusivamente em Jesus. E quando ela, com os dedos trêmulos da fé, tocou a borda de suas vestes, o poder divino saiu dele. E ela foi curada instantaneamente. Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Os discípulos, olhando com olhos carnais, ficaram confusos e disseram: Mestre, a multidão te comprime de todos os lados e perguntas quem te tocou. Mas Jesus sabia perfeitamente o que havia acontecido, porque houve um toque diferente. Um toque de fé desesperada que liberou o poder do céu, e ele queria honrar aquela mulher publicamente. Quando ela veio tremendo e se prostrou diante dele, confessando a verdade, Jesus olhou para ela com infinita misericórdia e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ouça isso com muita atenção. Ele não a chamou de impura. Ele não a chamou de doente. Ele a chamou de filha, resgatando a sua dignidade, e declarou que a sua fé a tinha salvado. Isso, meu amigo, é a manifestação de uma unção perigosa. É uma fé que se move corajosamente apesar das regras religiosas mortas. É uma fé que arrisca tudo, apesar das severas consequências. É uma fé que toca o coração de Jesus, apesar das multidões céticas. E quando você tem essa fé genuína, você se torna perigoso para o inferno, porque você não aceita mais o diagnóstico sombrio do mundo. Você não aceita as limitações cruéis que a religiosidade fria tenta impor sobre a sua vida. Você não aceita o status quo do pecado. Você vai atrás do impossível, porque você sabe que serve ao Deus do impossível. Tem algo que poucos compreendem sobre carregar uma unção perigosa. Ela não é um troféu para ser exibido. Ela vem com uma responsabilidade tremenda, com um peso espiritual esmagador, com um chamado infinitamente maior do que você. Haverá momentos em que você vai querer desistir. Você vai querer abrir mão de tudo e voltar para uma vida simples e sem batalhas. Mas você não pode. Porque uma vez que Deus te marca com o sangue do Cordeiro, uma vez que Ele derrama a sua unção, não há caminho de volta. O profeta Jeremias experimentou essa agonia. Ele estava tão exausto de pregar para corações duros, tão ferido pelas calúnias, que tomou uma decisão desesperada. Ele declarou: não me lembrarei mais dele, nem falarei mais em seu nome. Ele queria silenciar a voz de Deus. Mas então confessou: mas a sua palavra era no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E fiquei cansado de sofrer, e não pude mais. Jeremias tentou parar, mas não conseguiu, porque havia algo queimando dentro dele que era maior do que o seu cansaço. Havia um fogo do Espírito que não podia ser extinto. E talvez você esteja exatamente aí agora. Cansado, ferido, questionando se vale a pena. O inimigo sussurra: desiste. Você não tem o que é preciso. Mas eu quero que você saiba de algo vital hoje. Essa luta feroz que você enfrenta, essa vontade de desistir, não é um sinal de fraqueza. É o sinal inegável de que você está incomodando severamente o reino das trevas. Se você não fosse uma ameaça letal para as forças do mal, o inimigo não gastaria tanto tempo tentando te derrubar. Se você não carregasse uma unção perigosa, ele não investiria tanto esforço para te convencer a desistir.